Boa tarde, companheiros e companheiras de viagem, de vida. Aqui convosco PJP, o dinamizador do projeto PJP Ecolution. Antes de passarmos ao vídeo propriamente dito, à reflexão de hoje, lanço-vos o apelo habitual. Se de alguma forma consideram importante este trabalho de reflexão, se consideram importante as questões abordadas, os princípios partilhados e também os objetivos no fundo do projeto PJP Ecolution, deixo a sugestão de que possam contribuir de alguma forma para ajudar o projeto a chegar a mais pessoas, a beneficiar outras pessoas e também a crescer no sentido de cumprir os seus principais propósitos, que são, de uma forma muito resumida, de contribuir para uma sociedade melhor, de contribuir para o desenvolvimento integral de todos os seres, ora bem, se calhar não de todos, mas pelo menos do maior número possível de seres, e quanto mais equilibrada no sentido de desenvolvimento for a nossa sociedade, quanto mais seres conscientes, mais seres comprometidos com o seu processo evolutivo tivermos, acredito que no fundo iremos ter um mundo muito melhor. Então, se querem de alguma forma contribuir para ajudar o projeto, é muito simples. Podem, se ainda não fizeram, colocar o vosso gosto na própria página, nas redes sociais, nomeadamente, particularmente no Facebook, seguir também o projeto, assim como também o canal do YouTube. Podem subscrever o canal, assim também é uma forma de poderem acompanhar mais de perto e serem os primeiros a serem informados quando há algum conteúdo que é partilhado. Para isso também, normalmente, aquilo que se aconselha é de ativarem aquela notificação do sininho para poderem receber em primeira mão essa notificação da partilha de algum conteúdo. E então, deixando aqui este apelo, passo para o tema 2, para o vídeo de hoje, que é uma continuação, no fundo, daquilo que foi uma série de vídeos iniciada há alguns meses atrás. Depois, por todo um conjunto de circunstâncias, no fundo, as principais que todos nós sabemos, acabou por haver uma longa pausa e uma interrupção dessa série de episódios, dessa série de reflexões, dessa proposta, que é os 12 mandamentos dos relacionamentos amorosos. Ou seja, prende-se diretamente com um dos temas que mais literalmente nos apaixona e que de alguma forma mais diretamente também afeta a nossa vida, que é o tema dos relacionamentos amorosos. Íamos ao último episódio, a última reflexão que foi lançada no episódio 2, o que significa que a proposta para hoje é o episódio 3. O episódio 3 fala-nos, ou vem-nos trazer, o tema da vibração, da frequência energética. É um tema que de alguma forma não é muito comum nós vermos abordado, é um tema que se calhar de alguma forma também é descurado, mas então, recuando os primeiros 2 episódios, o primeiro era desde logo, o primeiro mandamento era o porquê de nos envolvermos numa relação, o segundo relacionava-se com a possibilidade que muitas vezes não contemplamos ou achamos que temos obrigatoriamente que estar numa relação e porventura descuramos a própria virtude, a própria importância de também sabermos estar sós, estar ou não estar em relação e muitas vezes provavelmente a melhor resposta, a resposta mais, digamos assim, mais lógica numa perspectiva evolutiva é em determinado momento estarmos com nós próprios, ou seja, não estarmos num relacionamento. Assumindo que acontece, dá-se a circunstância de conhecermos alguém com quem sentimos empatia, alguém com quem sentimos um potencial evolutivo do ponto de vista relacional, então a questão que se coloca tem a ver com a nossa frequência e com a nossa vibração. Quando dois seres se encontram, naturalmente cada um tem a sua própria vibra na sua própria frequência. Suponhamos que eu tenho uma das pessoas que vibra nesta frequência, outra pessoa vibra, por exemplo, nesta, e então tem que haver aqui uma espécie de quase de uma harmonização, quase como uma espécie de ajuste das duas frequências. E por muito que isso seja um processo de alguma forma natural, ele também comporta um risco tremendo. E muitas vezes é esse risco que não é devidamente tido em consideração, ou muitas vezes não é
não é de alguma forma observado devidamente. E o risco que pode acontecer é de nós próprios, nesse processo de ajuste, ajustarmos de tal forma a alta frequência que a determinado ponto nós perdemos. Nós já não temos noção de qual é a nossa própria frequência, já não temos de alguma forma, já não estamos a vibrar na nossa própria energia. Acaba por haver um processo que nós podemos quase de designar, quase de assimilação, quase de uma das pessoas ofuscar a outra. Isso é um processo que de alguma forma não é assim tão difícil, pelo contrário, não é assim tão difícil observar em muitos relacionamentos, em que acaba por haver uma pessoa que se calhar tem uma energia mais forte, um caráter, digamos assim, mais intenso, acaba por algum nível, ou se calhar até a muitos níveis, por ofuscar a outra pessoa. Do ponto de vista evolutivo, naturalmente, podemos classificar isso como algo de negativo, porque o objetivo ou aquilo que é o maior potencial de um relacionamento, de uma relação amorosa, é precisamente de potenciar, digamos assim, aquilo que existe na pessoa, no sentido de potenciar a sua própria energia, no sentido de potenciar os seus próprios horizontes, de fazer a pessoa no fundo crescer, expandir-se, confrontar-se com as suas próprias sombras, digamos assim, aumentar o seu nível de consciência, também, se quisermos, poder até elevar a sua própria vibração. Mas muitas vezes o que acontece é precisamente o oposto. Há uma pessoa que tem uma frequência, uma energia mais, se quisermos, mais intensa, de alguma forma mais marcada, mais forte, e então aquilo que deveria ser um processo de harmonização é na verdade um processo quase de sobreposição, em que uma pessoa vai de alguma forma ofuscar a outra. E é fundamental, é muito importante este mandamento, no sentido de nós não nos perdermos, nós no fundo não, nesse tal processo de ajuste de frequência, não chegarmos a um ponto em que nos perdemos, às vezes quase por completo, da nossa própria frequência. Evidentemente que é tão mais provável ou mais possível um fenómeno destes acontecer, ou algo deste género acontecer, quanto menos consciência tivermos da nossa própria energia, quanto menos conscientes estivermos da nossa própria vibração. Se não estamos conscientes da nossa própria vibração, do nosso próprio caráter, quem é que nós somos, qual é o nosso papel no mundo, qual é a nossa missão, qual é a nossa índole, se quisermos. E claro que isto, estou a falar de questões e estou a falar de campos que têm um grau de subjetividade muito grande, porque no fundo estou a falar de questões que muitas vezes são todo um processo de vida, de autodescoberta, de sabermos quem somos, dos nossos objetivos, dos nossos propósitos. Mas quanto mais evoluídos, digamos assim, ou mais conscientes estivermos nesse compromisso de autoconhecimento, mais seguro, entre aspas, será, ou mais possível será, preservarmos a nossa própria vibração, a nossa própria energia, e não nos perdermos quando há esse processo, no fundo, de começarmos o relacionamento, de partilharmos a nossa existência com outra pessoa, com um companheiro ou com uma companheira, mais fácil, entre aspas, ou será mais possível nós conseguirmos, no fundo, explorar esse potencial de facto de crescimento, de evolução, de expansão, e evitarmos aquilo que é o oposto e que acontece muitas vezes. Não vou dizer que na maior parte dos relacionamentos, mas em muitos relacionamentos, evitarmos o oposto, que é de haver no fundo quase essa alienação de alguém, da energia de alguém, em detrimento da outra pessoa. Então, no fundo, isto é uma questão, lá está a volta a dizer, com um grau de subjetividade muito grande. Há aqui muitas dimensões que não são palpáveis, e aliás essa é uma das questões, porque muitas vezes não sou propriamente um espectador assíduo desse tipo de programas, mas há aquele género não sei exatamente qual é a classificação, sei que existe alguma, mas daquele género de programas em que um dos participantes está a tentar encontrar um companheiro ou uma companheira, e depois o objetivo do programa é no fundo fazer esse emparelhamento de pessoas. Inclusive muitas vezes esses programas
há toda uma suposta equipa técnica de psicólogos, de pessoas especializadas no comportamento humano, e na realidade aquilo que muitas vezes se verifica é que esses emparelhamentos que supostamente seguem toda uma série de procedimentos científicos, todo um complexo estudo de personalidade, e há ali uma suposta, a palavra que me está a ocorrer é o termo anglo-saxónico, um match, em que há quase um encontro da personalidade das pessoas, em que supostamente aquela relação irá funcionar de uma forma muito boa, porque supostamente as personalidades encaixam, e na verdade o que acaba muitas vezes por se verificar é precisamente o contrário, é que não há um encaixe de todo. Aquelas relações acabam por não funcionar de forma nenhuma. Claro que também estamos a falar de um contexto muito particular, que é o contexto televisivo, e que há toda ali uma orientação, digamos, para o entretenimento, para o espetáculo, e não realmente para, porventura, conseguir ou ajudar as pessoas a encontrar-se e a construir um relacionamento e que ele funcione de uma forma o mais harmoniosa possível. Não é porventura o principal objetivo do programa. O principal objetivo é de facto entretenimento. O que acontece depois nem sequer é muito relevante, mas de qualquer forma estamos perante um cenário em que temos supostamente duas pessoas que encaixam e que os estudos de alguma forma indicam que elas são altamente compatíveis, e na verdade o que vem a acontecer, o que se vem a verificar depois é que isso não é verdade. Isso não é verdade muitas vezes porque de facto não há essa compreensão ou essa consideração de fatores que têm um grau de subjetividade muito grande, naturalmente, que são os fatores energéticos, essa tal questão da vibração, essa tal questão da frequência. As pessoas até podem ter uma personalidade incrivelmente parecida ou supostamente compatível, mas por vezes são energias tão dispares que dificilmente dali vai resultar um relacionamento amoroso realmente harmonioso. É quase como termos um contexto de dois tipos de música completamente diferentes, o que não quer dizer mesmo a nível musical. Por vezes há esse tipo de projetos, esse tipo de iniciativas em que dois estilos de música supostamente muito diferentes acabam por conseguir construir ali alguma coisa de muito interessante e algo até harmonioso. E outras vezes acontece o oposto, em que tenta-se fazer ali uma espécie de um casamento entre dois projetos musicais por exemplo, de áreas muito diferentes, e aquilo que resulta se calhar não é algo propriamente harmonioso ou propriamente agradável, digamos assim. Do ponto de vista relacional, então, a principal mensagem, a principal reflexão vai talvez no sentido de, ou se nós quisermos pensar em termos de mandamentos, qual é que será o terceiro mandamento? É desde logo de trabalharmos a consciencialização da nossa própria frequência, da nossa própria energia, e quando surge um relacionamento, de tentarmos ter a maior consciência possível, no sentido de perceber que quando existe esse ajuste energético, não nos estamos a afastar radicalmente ou drasticamente daquilo que é a nossa própria energia. No fundo, que não nos estamos a alienar e que estamos a conseguir de facto um ajuste harmonioso. Claro que isso é um processo, claro que, como qualquer metamorfose, tem as suas dores de crescimento, implica um grande esforço, implica passar por um processo muitas vezes difícil, mas pelo menos do meu ponto de vista acredito que mesmo os relacionamentos devem ser também processos de evolução espiritual, de crescimento, e que no fundo têm esse propósito, ou deveriam ter esse propósito primordial de contribuírem para a nossa própria expansão enquanto seres, digamos assim. Então, era principalmente esta mensagem, esta reflexão que queria partilhar convosco hoje. Obrigado a quem esteve a assistir este vídeo. Mais uma vez, o habitual apelo: se sentem que esta mensagem pode ser benéfica para os vossos amigos, para pessoas que vocês conhecem, sintam-se à vontade para partilhar, para fazer chegar esta mensagem, este vídeo a outras pessoas. E obrigado a todos por me acompanharem neste projeto, neste processo de vida também. Espero ver-vos no próximo vídeo. Obrigado e um grande abraço a todos. Até breve.